Volume 5. Capítulo 7.5. Mais ou menos na mesma época que Rudeus e seu grupo zarparam de Miles, Roxy Migurdia estava voltando para sua cidade natal pela primeira vez em muitos anos. O vilarejo Migur não mudou nada. E todos aqueles que ela conhecia pareciam também não terem mudado. Havia mais residentes do que antes, talvez, mas ainda era um lugar assustadoramente silencioso. Quando criança, Roxy não achava esse silêncio estranho, mas agora que tinha viajado pelo mundo todo, podia dizer confiantemente que isso era bem incomum. Neste vilarejo, era difícil ouvir qualquer voz que fosse. E, ainda assim, seu povo se comunicava perfeitamente o tempo todo. Quando os residentes avistaram Roxy, ficaram apenas lá, parados e olhando. Ela sabia que estavam tentando se comunicar por telepatia, a habilidade única e inata que separava a raça Migur das demais raças de demônios. Mas não fazia ideia do que estavam falando. Tudo o que ela era capaz de ouvir era um tipo de zumbido bem fraquinho. Roxy não conseguiu responder às palavras deles. Depois de algum tempo, seus pais apareceram. Os anos também não pareciam ter passado para eles. Saudaram a filha com palavras alegres e perguntaram, repletos de preocupação, se ela tinha feito todo o caminho até lá sozinha. Elina Lise e Talhã escolheram esperar fora do vilarejo. Talvez tivessem pensado que Roxy gostaria de ter um pouco de privacidade. Ela contou sobre suas viagens aos seus pais, sempre mantendo aquela mesma voz calma e desapaixonada. Eles expressaram surpresa com sua história e, com alívio em seus rostos, disseram-lhe para ficar o tempo que quisesse. Mas a maga se sentia fora do lugar e mesmo enquanto falava com seus próprios pais. As palavras de preocupação e boas-vindas que eles expressaram foram todas pronunciadas em uma língua que lhes era estranha. Seu povo nunca falava nada com a própria boca, especialmente quando queriam demonstrar amor ou afeto. Era perfeitamente possível que seus pais estivessem preocupados com ela do fundo do coração, mas não tinham como transmitir isso a Roxy. A maga não podia usar telepatia, então não conseguia receber as mensagens deles. Isso a fez se sentir terrivelmente sozinha. Ficar neste lugar por qualquer período de tempo seria doloroso demais. Ela ficaria apenas remoendo o fato de que não era uma parte real do povo Migur, então decidiu partir de novo na mesma hora. "Você já vai mesmo?" perguntou seu pai com uma expressão preocupada. "Sim. Você não pode ficar pelo menos uma noite?" Roxy balançou a cabeça, inexpressiva. "Sinto muito, mas esta jornada é realmente urgente. Mas acabei passando aqui, já que estava por perto." "E quando você voltará, querida?" "Não sei", respondeu Roxy, honestamente. "Talvez eu não volte." E então foi a vez de sua mãe parecer preocupada. "Roxy, você não consegue começar a nos visitar ao menos a cada 20 anos?" "Imagino", respondeu de forma evasiva. "Bem, talvez eu apareça dentro dos próximos 50 anos." "Sério? Você promete?" "Vamos te esperar." "Tudo bem", disse Roxy, balançando a cabeça vagamente. Nesse ponto, ela percebeu que sua mãe começou a chorar bem baixinho. Mãe. Ah, sinto muito. Eu me prometi que não iria chorar, mas... Sinto muito, querida." Ao ver aquelas lágrimas, algo dentro de Roxy ruiu. Antes que ela percebesse, estava abraçando sua mãe com força, e então seu pai passou os braços em volta das duas. Naquele momento, a maga finalmente percebeu que palavras e linguagens não significavam tanto assim. No final, ficou no vilarejo Migur por cerca de 3 dias. E, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu relaxar um pouco. O mestre do canil do fim da linha era, na verdade, Rudeus Greira. Levou algum tempo até que Roxy aceitasse isso. Depois de chegar ao continente demônio, seu grupo viajou constantemente para o norte em busca de informações sobre Rudeus. Quanto mais para o norte, mais pessoas reconheciam seu nome. Roxy estava se aproximando, mas, ao mesmo tempo, parecia que havia algo de estranho acontecendo. Todos que viram Rudeus o descreveram de maneiras que se sobrepunham às histórias sobre os imitadores do fim da linha.
No curso de sua jornada, Talion várias vezes apontou para o fato de que o garoto poder lançar feitiços não verbais parecia exatamente com o que o mestre do canil daquele grupo fazia. Na verdade, Roxy tinha percebido isso desde o começo. Ela só não queria admitir que havia cruzado o caminho de seu aluno e não percebeu. Quando chegaram à cidade de Hikarizu, no entanto, não teve escolha a não ser aceitar. Naquela cidade, soube do incidente do fim da linha o que aconteceu lá há 2 anos. E também ouviu a história de um homem chamado Nokopara, com quem já havia feito um grupo no passado. Dado o que seus pais lhe disseram quando ela parou em seu vilarejo, todas as peças se encaixavam. Roxy simplesmente teve que admitir a verdade. O mestre do canil só podia ser o Deus. No momento, Roxy estava em um bar de Hikarizu com seu velho camarada Nokopara. Quando ela perguntou sobre o Deus, ele inicialmente hesitou em falar muito. Parecia que, em algum momento, o homem tinha começado a trabalhar de um modo meio desrespeitoso. Mas não era Roxy quem iria o julgar por isso. No continente demônio, cada um fazia o que conseguia para poder sobreviver. Entendo. Então Blaze morreu no trabalho, hein? Aham. O pobre coitado foi engolido vivo por uma cobra capuz vermelho. Passaram-se anos desde que Roxy deixou o continente demônio, os dois tinham muito que pôr em dia. E, ainda assim, se pegaram falando principalmente sobre os velhos tempos. Fechando os olhos, pensou em Blaze. O homem tinha cara de porco e uma boca suja, e ele a xingava sempre que ela errava. Ainda assim, lá no fundo, não era um cara mau, e seria difícil encontrar um guerreiro mais confiável. De acordo com Nokopara, no momento de sua morte, Blaze já era o líder veterano de um grupo de rank B. E, no continente demônio, essa era uma enorme conquista. Roxy ficou impressionada com o quão longe seu velho colega de boca suja havia chegado. Ao mesmo tempo, porém, seu grupo aparentemente se chamava Super Blazers. Sério? O homem nunca foi bom em nomear as coisas. Em qualquer caso, Nokopara disse que o monstro que exterminou a equipe de veteranos de Blaze foi então morto por Rudeus e seu time, que tinha acabado de formar seu próprio grupo. Em outras palavras, ele derrubou um monstro de rank A logo depois de se tornar um aventureiro. Não existia uma chance, sequer das mais remotas, de que Roxy pudesse ter feito isso nos seus velhos tempos. Mas isso com certeza soava como algo que Rudeus faria. O pensamento fez com que um sorrisinho se formasse em seu rosto. Bebendo sua bebida, uma tipicamente forte do continente demônio, Nokopara murmurou. Você realmente mudou, Roxy. Ela olhou para seu reflexo em sua bebida e se perguntou se isso era verdade. Mudei. É meio difícil para mim dizer. É. Você parece muito mais adulta do que antes. O quê? Você está tirando sarro de mim ou algo assim? Quando ela começou a se aventurar com Nokopara e Blaze, já tinha a aparência de um Migura adulto. E, desde então, seu rosto e corpo não mudaram muita coisa. Ela estava perfeitamente ciente de que sua aparência era quase a mesma. É sério. É, tipo, sua vibração, eu acho. Você costumava ser mais infantil, sabe? Bem, eu já passei por várias luas, sabe? Mesmo não parecendo. Roxy deu de ombros, jogou um punhado de salgadinhos assados na boca e mastigou. Essas coisas eram, na verdade, sementes de ente de pedra. Ela não os achava particularmente saborosos, mas por algum motivo era difícil parar de enfiá-los na boca depois de começar. Mas é disso mesmo que estou falando. Antigamente, você costumava ficar desesperada para que todos pensassem em você como uma adulta e provavelmente ficaria nas nuvens se escutasse algo tipo o que falei. É sério. Acho que já fui assim mesmo. Isso foi quando ela não entendia corretamente suas próprias habilidades e limitações. Naquela época, Roxy trabalhava furiosamente para convencer as pessoas de que era adulta e também alguém a ser levada a sério. Se gabava de seu talento como maga e de sua competência em todos os aspectos da magia. Ela insistia que era capaz de fazer qualquer coisa.
Sua opinião sobre si mesma havia sido completamente invertida desde então, mas a reputação que construiu continuou a se espalhar por conta própria. Atualmente, parecia que as pessoas estavam constantemente esperando que ela fizesse coisas que não podia fazer. Roxy estava recebendo muitas reações de surpresa de pessoas no continente demônio, sempre que falava que era ex-professora de Rudeus. Por algum motivo, o garoto dizia a todos que devia suas habilidades ou aos ensinamentos de sua mestra. Naturalmente, presumiram que a maga também deveria ser capaz de lançar feitiços não verbais, o que definitivamente não era. Talvez o próprio mestre de Roxy, que uma vez a rebaixou de diversas formas, tivesse experimentado sentimentos semelhantes a estes. Se fosse esse o caso, se sentiria mal sobre como tinha reagido. Era difícil ser mentor de alguém mais talentoso do que si mesma. Pelo visto, era necessário experimentar por si mesma antes de realmente entender. No caso de Roxy, além de ser uma fonte de orgulho, também era de constrangimento. Ela não queria mais que Rudeus parasse de chamá-la de sua mestra, mas, por algum motivo, o fato de que ele ignorou totalmente suas ordens nesse caso a deixou meio que feliz. De qualquer forma, você não mudou nada, Nokopara. Contra a raça humana. Por causa disso, muitas pessoas da raça dos demônios morreram, não és verdade? Tu não se sentes mal por isso? Ao ser atingida por mais uma bala de luz que causou a dispersão de suas escamas de dragão e fez sangue escorrer, Tio repetiu a pergunta com calma. Fred manteve a intensidade de seu ataque sem qualquer afrouxamento e devolveu uma frase. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Como se isso fosse óbvio, como se isso fosse a verdade, Fred falou sem nenhuma hesitação ou tristeza em sua expressão. Ah, exceto fisicamente, é claro. O homem sempre foi louco por dinheiro e tinha a tendência de infernizar os mais fracos, e obviamente continuava o mesmo. Antigamente, Roxy sempre pensava que ele era a última pessoa de quem queria se tornar inimiga. Ei, o que isso quer dizer? Quer dizer que já estou ficando todo babão e enrugado? Pode-se dizer que sim. Você envelheceu, Nokopara. E ficou enrugado. Você tem uma boca e tanto, garota. Nokopara soltou um relincho sarcástico, depois suspirou. Cara, isso realmente me lembra. Eu sei o que você quer dizer. Antigamente, haveria mais dois nesta mesa, um menino que estava sempre xingando Nokopara, sem parar, e outro que interrompia suas brigas enquanto suspirava. Agora, os dois já tinham partido, deixando apenas dois ex-aventureiros de meia-idade para trás. Claro, nenhum tinha envelhecido tanto, graças às suas raças, mas os velhos tempos nunca voltariam. Isso era certo. Os dois acabaram conversando sobre os velhos tempos por horas, até que Nokopara finalmente ficou bêbado e caiu sob da mesa. Roxy tinha visto seus pais, e agora um conhecido muito antigo. Isso por si só significava que sua viagem até ali não tinha sido uma total perda de tempo. Ela estava verdadeira e profundamente feliz por ter feito essa jornada. Será que Rudeus já tinha alcançado Milishon? Perguntou-se Roxy. Supondo que tinham se cruzado em Porto Vento, ele provavelmente já tinha deixado este continente há uns 6 meses. A estação das chuvas estava prestes a começar, é verdade, mas a estrada da espada sagrada era um caminho seguro e fácil de seguir. A menos que tivesse parado em um assentamento de elfos ou anões, seu grupo certamente já teria chegado à cidade. Em outras palavras, desde o começo ela não precisava ter saído em sua procura. Exatamente como Paul presumira naquela carta, o garoto podia se virar sozinho. Ele abriu caminho através de todo o continente demônio em um instante, junto com aquela garota chamada Oeriso com quem foi teletransportado. A maioria dos viajantes se tornaria vítima dos perigos locais ou sofreria para avançar, mas ele fez com que tudo parecesse fácil. Além de tudo, de alguma forma recrutou um super, algo que Roxy sempre temeu, para seu grupo. Seu pupilo é um garoto impressionante, Roxy. De fato. Mal posso acreditar que o Paul é mesmo o pai dele. Ele e Lise e Italian não se cansavam de fazer elogios. No entanto, da maneira como Roxy via as coisas, realmente não importava quem era mestre ou pai dele. O garoto foi um prodígio desde o começo.
Ele poderia muito bem ter feito tudo isso, mesmo sem nunca ter a conhecido. Mas, deixando tudo isso de lado. E aí, o que fazemos agora? Roxy fez uma pausa para considerar a pergunta de Elinalise. O objetivo inicial desta jornada era encontrar Rudeus, mas ele provavelmente já estava seguro em Melicion. Ela queria muito vê-lo, mas, ao mesmo tempo, não queria abandonar seu objetivo maior. Vamos procurar na região noroeste do continente demônio. Eles rastrearam Rudeus, mas os outros 3 membros de sua família ainda estavam desaparecidos. Na estrada, já tinham encontrado vários humanos deslocados da região de Fitoa, provavelmente também teria alguns na região noroeste. Tem certeza que não quer ver seu pupilo? Perguntou Talhã. Sim, tenho certeza, disse Roxy com um breve aceno de cabeça. Parando para pensar, e se Rudeus descobrisse que ela havia passado por ele sem nem mesmo perceber? Isso seria muito humilhante. Sua posição como sua mestra já era bastante instável. Há muitas cidades no continente demônio que ainda não verificamos. Vamos continuar passando por elas, uma a uma, assim como já temos feito. Talhã e Elinalise apenas se entreolharam e riram. De uma forma ou de outra, a viagem de Roxy Migurdia ainda não havia terminado. Volume 5. Extra. Tínhamos chegado à cidade de Porto Leste no reino do Rei Dragão e a maior cidade portuária do mundo inteiro. As pessoas falavam a mesma língua que no país sagrado de Miles, mas os nomes e a aparência das lojas eram sutilmente diferentes. Ainda assim, esta era a 4ª cidade portuária que eu via, então o lugar realmente não parecia nada novo. Assim que saímos do barco, comecei a trabalhar na tarefa rotineira de encontrar uma pousada. Enquanto caminhávamos pela rua, no entanto, Eris fez uma pausa e murmurou. Algo cheira bem. Tipo o cheiro do seu pescoço depois de um treino? Sabe, esse é um dos meus preferidos. Mas, com uma fungada no ar, entendi o que Eris quis dizer. Certamente havia um aroma tentador flutuando ao redor da área. Olhei para cima, em direção do sol lá no céu. Assim que parei para pensar, notei que meu estômago estava meio vazio. Acho que já deve ser hora do almoço. Sim, Eris concordou, balançando a cabeça ligeiramente. Nós dois estávamos com o olhar fixo em um restaurante que parecia ser a fonte desse cheiro interessante. Sua fachada não era nada promissora. As paredes de tijolos estavam em péssimo estado, com buracos visíveis aqui e ali, e a placa de madeira estava tão suja e gasta que era impossível de ler. Até a porta da frente estava prestes a cair das dobradiças. Parecia mais uma casa abandonada do que um restaurante requintado. Entretanto, o cheiro saindo lá de dentro era outra história. Não era o tipo de fragrância rica que faria um homem ficar com água na boca na mesma hora, mas havia algo de nostálgico nisso. Senti meu estômago roncar. Quer entrar lá? A pergunta de Ruiger me assustou um pouco. Eu estava indo na direção do restaurante mesmo sem perceber. Sim. Algum problema? Você não vive dizendo que devíamos comer apenas em lugares bem arrumados? Eu me lembro de ter dito algo nesse sentido, sim. Mas isso foi lá no continente demônio, onde aqueles lugares visualmente pobres só tinham comidas horríveis. Às vezes aparecia alguma exceção à regra, onde tudo acabava sendo melhor que o esperado, mas, de uma forma ou de outra, eu normalmente não colocaria meus pés em um lugar destes. Por alguma razão, porém, realmente me senti atraído por este. Uma mudança de ritmo não vai machucar, certo? Bem, que seja. Com Ruiger e Eris me seguindo, empurrei a porta da frente. Ela protestou fazendo barulho contra o tratamento cruel e incomum que sofreu. Sem surpresa, o restaurante em si também era bem sujo. Bom, talvez o sujo não fosse bem a palavra certa. Parecia limpo o suficiente ao menos para um lugar onde as pessoas iriam para comer. Mais do que qualquer outra coisa, era apenas pobre. Parecia que faltavam pernas em metade das cadeiras, a maioria das mesas estava rachada e havia buracos por todo o chão. Como era de se esperar, não havia outros clientes lá dentro. O lugar é todo nosso, murmurou Eris alegremente.
Creio que ela não viu nada de suspeito quanto a um restaurante estar totalmente vazio na hora do almoço. Mas isso era o bastante para me deixar ansioso, é claro. Mas, por algum motivo, meu senso de expectativa ainda estava forte. Bem-vindos, pessoal. Quando nós três sentamos, um homem magro feito um esqueleto se aproximou de nós com um cardápio. Será que era ele quem dirigia o lugar? Bem, seu rosto era bem sombrio. Digo, era óbvio à primeira vista que o estabelecimento não estava tendo muito sucesso, mas não faria mal pelo menos mostrar um sorriso amarelo para os clientes. Oh Deus, você tem certeza de que não devemos reconsiderar isso? Uau! Não era todo dia que Ruiger ficava me questionando assim. Mas, ainda assim, não podíamos sair por aí julgando as pessoas por suas aparências, certo? Bem. A comida pode ser deliciosa, não acha? Sorrindo sem jeito com minhas palavras, o homem esquelético abriu seu cardápio para nós. Havia apenas 2 itens listados nele. Carne de dragão, estilo Nanalyoshi. Muqueca de peixe alba. Em Milishon, os restaurantes normalmente ofereciam mais de 10 opções de escolha. Mesmo os bares que se concentravam principalmente nas bebidas ofereciam um pouco mais de variedade do que isso. Mas havia um lado bom, os preços deste lugar eram baixos. Talvez isso compensasse tudo. E aí, pessoal? Então a escolha era carne ou peixe, hein? O peixe-alba era uma espécie nativa dos mares do sul. Era algo padrão na dieta das pessoas nesta parte do mundo, e eu já tinha experimentado isso em Porto Oeste. O cardápio dizia que era uma moqueca, mas, nesse caso, provavelmente seria só uma espécie de sopa com peixe e legumes. Era supostamente um prato muito comum no reino do Rei Dragão. Por outro lado, tínhamos o carne de dragão, estilo Nanalyoshi. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Só sabia que os dragões residiam em uma cordilheira próxima que foi nomeada em sua homenagem. Diziam que eles eram capazes de manipular até a gravidade. Essa era realmente a carne daqueles monstros? Ou será que era algo com um gosto bem parecido? Além disso, o que o Nanalyoshi significava? O termo era totalmente novo para mim, embora soasse quase japonês. Claro, eu não estava muito familiarizado com as várias cozinhas deste mundo. Talvez fosse um método de culinária popular no reino do Rei Dragão. De uma forma ou de outra, definitivamente chamou minha atenção. Vou querer a carne. Eu também. Então serão 3 porções de carne. Assim que seus carnívoros clientes fizeram seus pedidos, o homem esquelético desapareceu para dentro da cozinha, sempre inexpressivo. Não forneciam nenhuma água da casa, mas não era como se eu esperasse algo diferente. Era uma regra meio que geral, ninguém ganhava nada de graça neste mundo. Isso exigia algum autoatendimento. Criei copos com magia da terra, os enchi com água e entreguei para Ruiger e Eris. Com alguns cubos de gelo, seria o melhor tônico existente para um corpo cansado. Eris engoliu o conteúdo de seu copo em segundos, mastigou o gelo e estendeu o recipiente para mim. Oh Deus, mais! Balançando minha cabeça tristemente, voltei a encher o copo para ela. Normalmente, poderia ter dito para que lançasse o feitiço por si mesma, mas estávamos dentro de um restaurante. Não havia razão para arriscar bagunçar tudo e inundar o lugar. Como sempre, Ruiger estava apenas bebericando sua água. O homem comia rápido, mas sempre demorava para beber. De qualquer forma, não parece que existe muita informação a ser coletada nesta cidade, não é? Acho que não. Eu meio que queria dar uma olhada melhor nas espadas, mas talvez devêssemos simplesmente seguir para a próxima cidade. Havia uma grande variedade de armas de lâminas sendo vendidas no lugar. Havia até mesmo uma barraca de beira de estrada com uma enorme variedade de espadas sendo exibida. Eris ficou com os olhos brilhando só por ter visto, mas logo percebeu que eram todas peças de lixo, que seriam vendidas apenas a iniciantes que não sabiam de nada. Suas habilidades como lutador haviam melhorado muito, mas isso não significava que poderia distinguir uma espada boa de uma ruim à primeira vista. Isso não era tão surpreendente, sério. Ei! Estou entrando.
Nossa conversa foi abruptamente interrompida por um grande estrondo. Alguém havia aberto a porta. Um homem com aparência de bandido entrou no restaurante sem nem mesmo tirar os sapatos. Mas não era como se alguém fizesse isso. Então não era realmente nada de demais. Ao som da voz do intruso, o homem esquelético emergiu da cozinha. Chagall. E aí, Randolph? Já decidiu tomar a decisão certa hoje? Minha resposta não vai mudar, não importa quantas vezes você pergunte. Poderia simplesmente ir embora, por favor? Por quanto tempo vai manter esse lugar vazio funcionando, cara? Até eu morrer, claro. Isso é da minha família há gerações. A partir da conversa, eu poderia dar um palpite razoável a respeito da situação. Para encurtar a história, esse negócio estava lutando para sobreviver. O proprietário provavelmente havia feito todos os tipos de empréstimos apenas para manter as portas abertas. Este bandido devia ser algum especulador suspeito que queria comprar o terreno barato ou algo assim. Espere ao menos um pouco. Tenho clientes no momento. Clientes? Ah, uau, você realmente tem. Mas que visão mais rara. Não vou desistir deste lugar, não enquanto eu tiver um único cliente. Roncando enquanto ria, o bandido se jogou em uma das cadeiras vazias. Com um olhar de soslaio em sua direção, o homem esquelético voltou para a cozinha. Definitivamente parecia que os tempos estavam difíceis. Eu não sabia de todos os detalhes, é claro, mas se a comida fosse boa, talvez pudéssemos tentar espalhar a palavra sobre este lugar. Aquele homem está nos encarando. Tive a sensação de que Eris poderia reagir de forma exagerada a qualquer contato visual do sujeito, então fui em frente e cobri seus olhos com as mãos. Um problema como esse precisava ser resolvido pelo poder da comida, não por seus punhos furiosos. Ei! Deus! Não consigo ver. Ai! Espera! Isso aí não é meu pulso, Eris. Ah, meus ossos! Meus pobres e delicados ossos. Desculpem pela demora, pessoal. Enquanto eu estava brincando com Eris, nossa comida saiu da cozinha e arregalei meus olhos diante da visão. Sem chances. Carne de dragão, estilo Nanalyoshio, era aparentemente uma refeição dividida em 3 porções. Em primeiro lugar, havia uma espécie de sopa de vegetais transparente. Eu poderia dizer à primeira vista que teria um sabor simples e refrescante. Isso era bom. Conteúdo padrão. Mas as outras 2 partes eram uma história diferente. Primeiro, à esquerda, tínhamos um alimento básico que eu não tinha visto nenhuma vez depois de chegar a este mundo. Era arroz. O imperador de todos os grãos. Não, espera. Pensando bem, a cor não parecia ser a certa. Parecia que tinha alguns outros grãos na mistura. Certo, então era arroz multigrãos. Fazia tanto tempo que eu não via nada desse tipo que fiquei até um pouco confuso. Em todo caso, isso certamente explicava por que o cheiro que vinha daquele lugar era tão nostálgico. Naquela hora, o homem devia estar cozinhando arroz. Não era de se admirar que fui atraído como um imã. Finalmente, havia a terceira parte de nossa refeição. Isso consistia em pedaços marrom-dourados de produtos fritos. Em outras palavras, era, sem dúvidas, Karaage. Então, embora a sopa não fosse exatamente miso, e o arroz não fosse exatamente branco, essa era uma refeição clássica de Karaage. Não acredito. O que foi, Deus? Eris estava olhando para mim com dúvida. Compreensível, já que eu estava tremendo e segurando a mesa com as 2 mãos. Foi mal. Não foi nada. Nunca imaginei que comida frita ao estilo japonês existiria neste mundo. Os céus realmente estavam sorrindo para mim. Talvez aquele maldito Deus homem estivesse finalmente começando a entender o que eu queria da vida. Então tá bom. Vamos lá. Hora de comer. Agora. Juntando minhas mãos, fiz uma rápida oração de agradecimento a todos os espíritos dos céus e da terra. Vamos comer.
Não havia pauzinhos, naturalmente, então coloquei um grande bocado de arroz na boca, usando o garfo. Uma única lágrima escorreu pela minha bochecha. Na minha vida anterior, minha paixão por arroz não conhecia limites. Era basicamente para aquilo que eu vivia, ainda mais no final dos meus 20 anos, já devia comer um pacote daquilo por dia. E, comparado com o arroz que comia naquela época, essa coisa era péssima. De acordo com o sistema de classificação de sabor japonês, não seria nem de tipo C. Entretanto, ainda era arroz. O bom e velho arroz de verdade. Pela primeira vez na minha vida, realmente entendi que todo arroz era cozido da mesma forma. Deus? Qual é o problema? Não é nada, absolutamente nada. Chorei silenciosamente enquanto comia, dando minha melhor impressão de um soldado japonês que acabará de voltar para casa depois de anos em um albergue na Sibéria. Cada mordida encheu minha boca com o sabor familiar e reconfortante do arroz. Espera. Não tem muito, certo? Eu devia comê-lo com os acompanhamentos. Já era hora de provar o karaage. Com uma gananciosa apunhalada com o garfo, espetei um pedaço de carne frita e o levei à boca. Merg. Minha alegria, na mesma hora, deu lugar ao choque. Isso era carne frita, com certeza. Mas definitivamente não era karaage. O revestimento estava úmido e oleoso, a carne estava seca e dura. E quanto mais eu mastigava, mais forte ficava seu odor rançoso. Na verdade, estava me deixando com náuseas. Comecei a tremer de raiva. Você espera que eu coma arroz com isso? Poderia comer o arroz puro, claro. Poderia comer infinitas porções, desde que estivesse temperado. Sim, arroz branco temperado era tudo o que minha alma de samurai realmente precisava. Mesmo assim, não consegui reprimir minha fúria. O karaage não era nada menos que um ato de blasfêmia ao arroz. Quero ver o cozinheiro. Agora mesmo. Quando o dono do restaurante saiu da cozinha todo ansioso, comecei fazendo alguns elogios. Em primeiro lugar, o pseudo-miso era bastante aceitável. Era uma sopa de legumes simples e salgada, mas complementava muito bem o sabor característico do arroz multigrãos. Combinados, esses dois pratos, por si só, serviriam quase como uma refeição completa. Somente um artesão habilidoso poderia ter feito isso. A maneira como ele cozinhou o arroz também foi impressionante. Parecia que tinha usado a quantidade certa de água e a quantidade perfeita de calor. Também era possível sentir o toque de um profissional veterano nisso. Cada grão que provei fez com que uma lágrima se formasse em meus olhos. Se ele tivesse ido um pouco mais longe e prestado mais atenção à qualidade da água que estava usando, teria sido digno de uma nota perfeita. E eu estava perfeitamente disposto a presenteá-lo com alguns megatons da deliciosa H2O da marca Rudeus. As coisas que eu cuidadosamente conjurava do nada eram mais saborosas do que qualquer uma que ele tiraria de qualquer lugar. Com tudo isso dito, mudei para o tópico do karaage, ou melhor, a carne de dragão ao estilo Nanalyoshi. Eu retalhei aquilo. Retalhei completa e brutalmente. Aquilo não era adequado para consumo humano. Como ousava servir algo assim para um cliente? Ele tinha alguma ideia de quem eu era? Eu era Rudeus Greira do grupo Fim da Linha, droga. O homem pagaria caro por este insulto. Para encurtar a história, surtei com o cara, igual um chefe célebre com um humor particularmente ruim faria naqueles programas de culinária. Em retrospecto, nem tenho certeza de por que fiquei tão zangado. Talvez o fato de que ainda estava com fome tivesse algo a ver com isso. Eris e Ruiger deviam ter pensado que perdi a cabeça. No final daquele episódio horrível, tiveram que me arrastar para fora do lugar enquanto eu chutava e gritava. Honestamente, fui longe demais. Meu amor por arroz levou o melhor sobre mim, sim, mas isso não justificava algumas das coisas que falei. Especialmente porque eu também era apenas um amador. Este mundo não tinha os tipos de ingredientes que estavam disponíveis no Japão. Até mesmo o óleo necessário para fritar a carne era de uma qualidade muito inferior neste mundo.
No final do dia, aprendi que algumas pessoas deste mundo comiam arroz com acompanhamentos, e que fritar era uma coisa corriqueira. Essa foi uma notícia fantástica. Então, por que diabos fiquei tão furioso? Quando saímos do restaurante, o dono do lugar havia murchado completamente e pude ver as lágrimas brilhando em seus olhos. Com certeza fui um idiota infantil. Vamos fazer melhor da próxima vez, Deus. Ponto de vista do proprietário. Os negócios estavam indo de mal a pior. Nos últimos anos, quase não recebi visitantes. Mesmo quando alguém acabava aparecendo, nunca se tornava um cliente regular. Estava me afogando em cada vez mais dívidas, sem poder fazer nada. Para piorar, um cliente me atingiu com uma enxurrada de críticas. Pelo visto, eu não estava deixando meu óleo quente o suficiente, ou prendendo umidade suficiente na carne. E deveria ter adicionado tempero agridoce antes de colocar o revestimento. No final de seu discurso, o menino me disse que até o tipo de carne que eu estava usando era inapropriado. Mais dragão era a espinha dorsal do cardápio deste restaurante por centenas de anos. O que deveria fazer se o problema era tão básico? Cara, isso me assustou de verdade. Um homem que tinha uma forte semelhança com um bandido quebrou o silêncio constrangedor. Seu nome era Chagall Gargantis, e vinha me importunando implacavelmente há anos. Mesmo assim, acho que isso deve deixar as coisas bem claras, certo? Sua comida é péssima o suficiente para que até uma criança ranhenta possa criticar até não aguentar mais, cara. Chagall tinha um sorriso feio estampado no rosto, como sempre. Quando sua expressão estava séria, o homem ficava razoavelmente bonito e também não parecia estúpido. Se ele fizesse as coisas certas, dezenas de subordinados curvariam a cabeça por vontade própria. Mas, por algum motivo, o sujeito gostava de se vestir como um bandido e zombar de mim. Isso talvez fosse algum tipo de disfarce. Você está certo, mas... Olha, eu entendo por que você quer proteger algo que está em sua família há gerações. A questão é que, entretanto, você não tem cabeça para os negócios. Ou o poder para manter este lugar funcionando. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Ele tinha toda a razão. Eu era um empresário sem esperança. E também não tinha nenhum talento como cozinheiro. Minha comida era claramente horrível, já que não conseguia satisfazer sequer uma criança daquelas. Dito isso, você tem habilidades reais em um campo diferente. Todo mundo tem alguns empregos para os quais são mais adequados do que outros, não acha? Suponho que sim. Não pude deixar de concordar. Toda a minha determinação finalmente desmoronou, deixando apenas resignação em seu lugar. Tudo bem, você venceu. Vou fechar meu restaurante. Este lugar foi fundado há 250 anos, havia passado de geração a geração de minha família. Mas eu falhei em preservar esse legado. Simplesmente teria que carregar essa desgraça comigo pelo resto dos meus dias. Naquele dia, o alto general Chagall Gargantis do reino do Rei Dragão conseguiu recrutar um certo indivíduo, só para saber, Randolph Mariani, o deus da morte, classificado em quinto lugar entre os 7 grandes poderes. Por que Randolph de repente aceitou a oferta de Chagall, depois de anos de recusas constantes? Muito poucos saberiam a resposta para esta pergunta. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre Light Novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.